Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a utilizar um PROC-X duplo e até mesmo triplo no Excel. O PROC-X é a evolução da fórmula PROC-V e é a evolução não apenas porque é mais novo, né? Foi lançado na versão mais recente, mas porque com ele a gente consegue fazer muito mais de um jeito mais simples. Eu vou te ensinar a fazer um PROC-X duplo ou triplo, que seria algo como um PROC-V que pesquisa ao mesmo tempo em 2 e até 3 colunas para retornar um resultado. Com isso, você vai conseguir extrair o máximo dessa fórmula, todo o potencial dela para te ajudar nas suas tarefas do dia a dia, no seu trabalho. Então já deixa logo o like nesse vídeo e fica aí, que eu vou te ensinar essa ferramenta avançada do Excel. E olha, eu gosto sempre de te lembrar que olhando aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra 3 links. No primeiro link você tem informações sobre a nossa formação completa Excel Impressionador. No segundo link tem um mini curso gratuito que você pode começar a assistir hoje mesmo. E no terceiro link tem esse daqui, que é o arquivo que eu vou utilizar nessa aula. Tem essa planilha. Você pode baixar ela, a mesma planilha que eu vou utilizar na aula, e praticar no seu Excel, tá bom? Gente, deixa eu te mostrar o que a gente vai fazer hoje. A gente tem aqui uma tabela que tem as vendas de uma determinada empresa, tá? A gente tem o vendedor que realizou a venda, a divisão a qual esse vendedor pertence, a região da venda e o número da nota fiscal, tá? Então o meu objetivo é o seguinte, eu tenho aqui uma validação de dados, ó, essa listinha aqui é uma validação de dados em que eu posso ir pesquisando um dos nomes que está aqui, beleza? Posso selecionar um nome qualquer. O que eu quero? Eu quero que, ao selecionar um nome aqui, ó, vou pesquisar, por exemplo, pela Tainá, beleza? Pesquisando aqui pela Tainá, eu quero que apareça aqui do lado o número da nota fiscal da Tainá, tá bom? Eu poderia fazer isso utilizando o PROC-V e poderia fazer isso utilizando o PROC-X, tá? As duas fórmulas resolvem essa situação, só que o PROC-X é a versão mais recente, tá? Eu primeiro vou te mostrar esse primeiro caso, em que eu estou pesquisando apenas pela vendedora Tainá Junqueira, para você ver o PROC-X funcionando de um jeito parecido com o PROC-V. Olha só, vou chegar aqui e digitar a minha fórmula PROC-X, beleza? PROC-X. O PROC-X, ele é mais fácil de utilizar que o PROC-V. Lembra que no PROC-V a gente tem que passar 4 valores, matriz, tabela, número, índice de coluna? O PROC-X é mais simples. A gente primeiro informa o valor que a gente está pesquisando. Eu estou procurando pela vendedora Tainá Junqueira, é a vendedora que está escrita nessa célula. E ele pergunta primeiro uma matriz de pesquisa, que é aonde eu estou pesquisando a Tainá Junqueira, tá? Olha só, é o segundo argumento, matriz pesquisa. Vou selecionar da primeira célula até a última célula que tem todos os vendedores, tá? Então olha só, eu vou pesquisar esse nome, Tainá Junqueira, nessa lista aqui, que tem todos os nomes de todas as vendas, tá? E o que eu quero retornar? Eu quero retornar não o nome apenas, né? Eu quero retornar a nota fiscal da vendedora Tainá, beleza? Da venda que a Tainá fez. Então olha só, eu primeiro passei a matriz de pesquisa, que é onde eu estou procurando o valor pesquisado, tá? E agora eu vou passar a matriz de retorno. Vai ser aqui, ó, essa coluna que tem as notas fiscais, tá? Vou selecionar a primeira célula, a primeira nota fiscal, e para selecionar todos os valores dessa coluna, eu vou utilizar o atalho Ctrl Shift, seta para baixo, beleza? Fui lá para baixo, tá? Essa fórmula ainda mais poderosa que o PROC-V, porque ela tem alguns argumentos ao final. Olha só, tem esse aqui que se chama C não encontrado, que é o seguinte, olha, eu estou pesquisando aqui pela vendedora Tainá Junqueira, mas imagina que eu não encontro nenhuma vendedora com esse nome. O que ele faz? Eu já posso definir um valor, né, um texto, caso esse valor não seja encontrado, tá? Pode botar aqui uma mensagem de erro, alguma coisa do tipo. Eu vou escrever o seguinte, não encontrado, né? Nada mais direto que isso, não encontrado. Você também pode especificar o modo de correspondência, tá? Se você quer uma correspondência exata, se você quer uma correspondência arredondando para baixo, arredondando para cima, vou utilizar a correspondência exata, tá? E, por fim, você também tem um modo de pesquisa, que é
você pesquisar de cima para baixo, de baixo para cima nessa tabela. Ou seja, pesquisar aqui a Tainá Junqueira começando desse primeiro nome e descendo, ou começar lá de baixo e ir subindo, tá? Eu vou utilizar, vou deixar isso daqui em branco, é um campo opcional, beleza? Ele vai fazer a pesquisa padrão, que é de cima para baixo. Então, vamos recapitular o que a gente tem nessa fórmula aqui? Eu estou pesquisando pela Tainá Junqueira, nessa coluna que tem todos os vendedores, e eu vou retornar o número da nota fiscal, tá? Que é essa coluna roxa aqui. Caso não encontre a Tainá Junqueira, eu vou escrever o seguinte, não encontrado, para ficar bem na cara que eu não encontrei a vendedora Tainá Junqueira. Vamos ver o resultado disso? Deu Enter e me retornou um número da nota fiscal. Encontrou a vendedora Tainá Junqueira e já me trouxe o número da nota fiscal. É assim que a gente utiliza o PROC-X. Agora, deixa eu te mostrar um probleminha. Vou vir aqui nessa minha tabela e eu vou filtrar, vou filtrar todas as vendas da Tainá Junqueira. Tá vendo? Pesquisei por Tainá Junqueira, dei um OK. Olha o problema. Eu tenho não apenas uma venda da Tainá Junqueira. Lembra que isso daqui é uma tabela que tem todas as vendas, né? Eu tenho 6 vendas da Tainá Junqueira, tá? Olha a situação. Eu aqui tenho 6 vendas da Tainá Junqueira e está me retornando apenas uma nota fiscal. Que nota fiscal é essa que ele está procurando? Lembra que ele, por padrão, pesquisa de cima para baixo, né? Então, ele encontrou essa primeira Tainá Junqueira aqui e retornou o número da nota fiscal dela. Beleza? Então é isso que ele faz. Ele achou a primeira Tainá Junqueira e retorna a nota fiscal. Essa é uma das limitações que o PROC-V tinha e que o PROC-X a princípio também tem, que é de retornar apenas um valor e trazer sempre o primeiro valor. Agora pensa o seguinte, imagina que você tem um outro caso, né, uma outra especificação. Eu não quero apenas a vendedora, né, a nota fiscal da Tainá Junqueira. Eu quero especificar, além do nome Tainá Junqueira, quero especificar também a região. Então imagina o seguinte, eu vou querer pesquisar não apenas a nota fiscal da vendedora Tainá Junqueira, vai ser a nota fiscal da Tainá Junqueira na região Nordeste. Repara, existem 6 Tainá Junqueira aqui, 6. Porém, só tem uma venda que é ao mesmo tempo da Tainá Junqueira na região Nordeste, tá? E aí eu vou querer trazer essa nota fiscal aqui. Como que eu faço para especificar isso? Na verdade, eu não vou utilizar Nordeste, né? Porque Nordeste é justamente o que ele está trazendo por padrão. Eu vou utilizar Sudeste como exemplo, tá? Sudeste só tem um caso mesmo. Então, eu vou pesquisar Sudeste, Tainá Junqueira. Quero trazer a venda que a Tainá Junqueira fez na região Sudeste. E é aí que entra o diferencial do PROC-X. Com o PROC-V, a gente precisaria criar uma coluna auxiliar, fazer maior volta. Inclusive, eu gravei uma outra aula explicando como resolver essa situação utilizando o PROC-V. E eu utilizei esse mesmo exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para depois que você terminar de assistir essa aula, que eu resolvo esse caso utilizando o PROC-X, ver como é que eu resolvo o mesmo caso utilizando o PROC-V. Você vai ver como é mais trabalhoso com o PROC-V, beleza? PROC-X vai ser mais fácil de fazer isso. Eu vou tirar aqui o filtro, tá? E eu vou refazer a minha fórmula PROC-X, tá bom? Olha só que interessante que o PROC-X tem, tá? O PROC-X tem uma propriedade muito interessante. Mas aqui no valor pesquisado, eu vou colocar o número 1. Eu não vou pesquisar Tainá Junqueira e não vou pesquisar a região Sudeste agora, tá? Eu vou pesquisar o número 1. Espera um segundinho. Deixa eu terminar de escrever o restante da fórmula que você rapidinho vai entender o porquê que eu coloquei esse número aí. Me dá esse voto de confiança? Fica aí. Deixa o número 1. Daqui a pouco você vai entender com certeza o porquê que ele está aqui. Eu vou partir direto para a minha matriz de pesquisa. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou passar aquela matriz de pesquisa e dessa vez eu vou ter que passar 2 matrizes, né? Por quê? Porque eu vou estar pesquisando 2 valores. Eu vou estar pesquisando a vendedora Tainá Junqueira na região Sudeste, beleza? Então, olha só, vou começar aqui com a matriz que tem todos os vendedores. Então, ó, a matriz é essa, ó. Selecionei o primeiro valor e fui até o último, tá? Fui até o último utilizando Ctrl Shift seta. Olha que interessante, apareceu escrito, né, do primeiro valor até o último, tá? Quando a gente seleciona uma célula assim, dando Ctrl Shift seta para baixo,
que ele faz? Ele primeiro coloca a célula que você estava no momento que deu o Ctrl Shift seta para baixo, 2 pontos, a última célula que tem lá embaixo, beleza? Agora olha o pulo do gato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses valores, esse intervalo inteiro, quando ele for igual a Tainá Junqueira. Entendeu? Agora, esses valores aqui, Tainá Junqueira, Sudeste, que são os valores que eu estou procurando, eu não estou colocando mais aqui no valor pesquisa, tá? Eu deixei o valor pesquisa como 1. Agora, eu estou multiplicando aqui, tá? Direto da matriz de pesquisa. É como se eu estivesse falando o seguinte, olha só, eu quero que você pesquise, né, nessa coluna toda apenas nos valores, né, nas células que tem escrito Tainá Junqueira, tá? E olha o que eu vou fazer. Ainda mais. Eu vou multiplicar isso daqui pela coluna que tem a região, né? Que tem todas as regiões, tá? Mas não apenas que tem todas as regiões. Que tem todas as regiões, desde que seja igual à região Sudeste, tá? Olha só, agora pode estar ficando um pouco confuso. Deixa eu parar para te explicar isso daqui. Eu tô pegando esse primeiro intervalo aqui, essa primeira coluna, desde que tenha o valor Tainá Junqueira. E depois eu estou pegando a segunda coluna, desde que tenha a região Sudeste. E o que faz essa multiplicação? Essa multiplicação vai servir para retornar apenas as colunas, né, as linhas que tenham ao mesmo tempo o valor, né, o vendedor Tainá Junqueira na coluna B e a região Sudeste na coluna C. Tá? É para isso que serve a multiplicação. E tem um detalhe. Nesse caso aqui, a gente está multiplicando duas operações, né? Um igual ao outro. Lembra na escola, quando nas aulas de matemática, que você precisava colocar parênteses quando tinha algumas contas, né? Tinha multiplicação, soma, você precisava colocar parênteses para delimitar algumas coisas? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar abrindo e fechando parênteses aqui, para deixar especificado que isso daqui é uma parte da minha equação, tá? E eu vou colocar parênteses aqui depois para especificar que isso é outra parte da minha equação, tá? Então, vamos recapitular. Eu estou querendo retornar apenas as linhas em que na coluna B eu tenha o valor B4, né, que é a Tainá Junqueira, e ao mesmo tempo eu tenha na coluna C o valor A4, que é o valor da região Sudeste, tá? E por fim, eu posso deixar aqui a minha matriz retorno informando qual o valor que eu quero retornar, que vai ser a nota fiscal, né? Então eu vou pegar do primeiro valor até o último. Ufa! Olha só como é que ficou a minha fórmula, tá? Esse daqui, esse último argumento, que é a matriz retorno, tá igualzinho àquela matriz retorno que a gente fez no primeiro PROC-X, que era mais simplesinho, tá? O que ele está fazendo? Vai retornar, né, o valor que está na coluna de nota fiscal, desde que atenda essas duas condições ao mesmo tempo, tá? Que ao mesmo tempo tenha o vendedor com o nome Tainá Junqueira e a região no valor Sudeste, beleza? E aí, se você quiser, no valor não encontrado a gente pode colocar, né, aquele valor não encontrado que a gente tinha colocado, o modo, né, a correspondência pode ser 0, exatamente que nem a gente fez no primeiro PROC-V. Olha a diferença agora. Vou dar um Enter e o número da nota fiscal apareceu aqui, ó, diferente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar Tainá Junqueira, tá? E olha só, tenho 6 Tainá Junqueira, mas apenas a Tainá Junqueira da região Sudeste tem esse valor aqui, tá? Ó, 799028998, igualzinho. E o que acontece se eu mudar a região Sudeste para Sul? Ó, mudei de Sudeste para Sul. Olha o que vai acontecer com o valor da nota fiscal. Mudou para 53479. Por quê? Ó, Tainá Junqueira, região Sul, 53479. Incrível. Com isso daqui, você consegue fazer, sem precisar coluna auxiliar, sem precisar dar um monte de volta, um PROC-X com duas condições. E agora que eu vou te apresentar uma outra problemática ainda. Imagina que eu estivesse pesquisando pela região Centro-Oeste. Mais um problema, hein? Que problema é esse? Eu tenho a vendedora Tainá Junqueira, que teve 3 vendas na região Centro-Oeste. Como que eu especifico qual é esse valor, tá? Como que eu especifico
qual a venda da região centro-oeste que eu quero, beleza? Eu vou ter que achar uma outra chave, uma outra coluna para fazer essa conta. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pesquisar não apenas pelo vendedor, não apenas pela região, mas também pela divisão, beleza? Vamos lá, ó. Eu vou criar uma coluna a mais aqui, só para isso daqui não dar, só para isso daqui ficar mais organizado, ó. Vou chegar aqui. Vou fazer o seguinte então para deixar mais organizado. Eu vou tirar esse filtro, vou chegar essa coluna aqui para o lado, beleza? Eu vou botar para a direita, tá? E eu vou pesquisar aqui também por uma divisão, tá? Deixa eu voltar lá na Tainá, ó. Vou voltar na Tainá, e eu vou falar que eu tô querendo trazer a venda da Tainá Junqueira na região centro-oeste, na divisão OI, beleza? Deixa eu tirar uma validação de dados que veio aqui por padrão, ó. Pronto. Na divisão OI, certo? O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que fazer o mesmo PROC-X, só que ao invés de pesquisar apenas por vendedor, olha onde eu estou destacando na fórmula, ó, apenas por vendedor e por região, também vai ter que pesquisar por divisão. O que eu tenho que fazer? É só eu chegar aqui, multiplicar mais uma vez, e agora eu vou especificar qual a divisão que eu quero. Olha lá, ó, vou selecionar todo esse intervalo aqui, que tem todas as divisões, vou botar um sinal de igual, e eu vou comparar com a divisão que eu quero, que é essa divisão OI, tá? Agora a fórmula ficou maior ainda, mas se você entendeu aquele conceito da multiplicação que eu fiz no exemplo anterior, ficou mais fácil. Vamos lá! Antes, eu tinha apenas esses dois trechos aqui, porque eu estava procurando por um vendedor específico numa região específica. Agora eu coloquei esse trecho aqui, porque eu também estou pesquisando por uma divisão específica. Vamos dar um Enter. E olha só, agora o número mudou. Vamos pesquisar aqui pela Tainá Junqueira mais uma vez, ó. Tainá Junqueira, ó, tenho aqui Tainá Junqueira, tem 3 vendas na região centro-oeste. E nessa região centro-oeste, tá? Tem uma venda da região OI. Olha aqui, ó. Divisão OI, vendedor Tainá Junqueira, região centro-oeste. Qual que é o número na nota fiscal? 87101, tá? Então, a gente fez agora um PROC-X triplo. É um conceito mais avançado de Excel e até por isso você pode ter ficado com dúvida. Se você ficou com alguma dúvida, sugiro que você volte, assista com calma, porque eu expliquei no passo a passo. Agora, talvez você vendo até o final, você tenha conseguido enxergar melhor o que eu queria te explicar, beleza? E eu sei que um de vocês já deve estar pesquisando. Caramba, mas agora eu tenho uma situação que eu tenho 2 vezes o mesmo valor, ó. Divisão VS, vendedor Tainá Junqueira, região centro-oeste. Aqui também, ó. Divisão VS, vendedor Tainá Junqueira, região centro-oeste. O que a gente precisaria fazer aqui? Um PROC-X quádruplo, né? Tendo mais uma coluna aqui que diferenciasse essas duas linhas, tá? E como que eu faria um PROC-X quádruplo? Você já entendeu. Eu ia multiplicar aqui, tá? Por uma outra condição, que nem a gente fez anteriormente. Gente, gostaram desse tipo de aula em que eu trago um conteúdo um pouco mais avançado? Eu sempre fico um pouco preocupado. Não sei se vocês vão achar muito difícil, se vocês estão interessados também em conteúdos mais avançados ou preferem que eu fique mais no básico mesmo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostaram dessa aula um pouco mais avançado, coloca aqui nos comentários um manda mais avançado. Eu vou entender que vocês estão querendo aprender conteúdos mais avançados e eu continuo gravando esse tipo de aula aqui para o YouTube. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.